Olá a todos e todas, novamente, eu sou o Davidson Viana e hoje vamos para mais uma aula sobre saúde mental e hoje vamos falar de agitações psicomotoras. É uma grande síndrome e que muitas vezes quando as pessoas nos chamam para tratar desse assunto, eles esperam que a gente dê como manejo ou como tratamento qual é o melhor golpe de karatê para derrubar a pessoa que tem uma agitação psicomotora. Pode parecer brincadeira, mas é sério, né? O que a gente às vezes espera é que se ensine a melhor forma de conter a pessoa, qual é o medicamento correto para essa agitação a acabar, né? E que esta é uma abordagem perigosa. Antes de pôr a minha apresentação aqui, eu queria só contar uma história para vocês que eu sempre conto, né, sim, é nessa situação que eu tiro uma boa lição dela. Eu terminei a residência de psiquiatria, eu fui trabalhar no SAMU, é o SAMU psiquiátrico, né, lá, sim, aqui eu acho que no Paraná não tem essa figura, mas várias cidades do país tem uma equipe de psiquiatria no SAMU. E eu fazia parte, eu trabalhei sim, 5 anos em um SAMU que tinha equipe de saúde mental, né? E eu lembro do meu primeiro chamado, tinha acabado de sair da residência, estava feliz por trabalhar no SAMU, era um orgulho, e o primeiro chamado eu recebi uma senhora, ligou para meu telefone, doutor, socorro! E naquela época o SAMU era a mesma pessoa que atendia, se o mesmo médico que atendia o telefone era o que ia para o chamado, né? Hoje em dia é meio diferente, tem equipes diferentes, tá? E aí falou assim, doutor, socorro, tá aqui quebrando tudo, paciente CAPS, aqui para tomar um medicamento, e caiu a ligação. Peguei a ambulância, a equipe rapidamente, vamos lá. Tananana. A gente chegou atravessando Alfa, sirene ligada, chegamos com a guarda municipal junto, PM, e aí eu vi um senhor alto, era negro, ele tinha um tapa-olho, e ele estava com um pau batendo no poste, e gritando muito alto, né? Falei pro pessoal da guarda, vamos lá. Aí chegamos lá, aí seguramos aquela confusão. Aí o pessoal da guarda, aí peguei o Aldol e se enfernegando no bolso, tá preparado, pôs injeção, né? E aí o pessoal da guarda achou que o negócio ia fazer efeito rápido. E aí falou, não, isso não é que nem novela da Globo, não, gente. Isso aqui demora, né? O medicamento é 15 a 20 minutos para fazer efeito. E segurando. Aí depois de um sacrifício, de um esforço, amarramos, pusemos ele na maca e estávamos em direção ao pronto-socorro local. E aí eu perguntei, quem é o acompanhante que vai com a gente? A senhorinha, eu. Então, senhora, dona Maria, beleza, então a senhora vem com a gente, então, para acompanhar o seu marido para o hospital, né? E aí, no caminho, a ficha ficava antes grudada no SAMU, assim, na frente. Aí eu olhei a ficha, o nome do paciente. Aí eu olhei Maria José Angélica, sei lá, inventando aqui. E eu olhei para trás, quem estava amarrado era um homem. E eu olhei para o meu lado, a dona Maria falou assim para mim, eu vou ficar quietinha, doutor. E depois de um tempo caiu a minha ficha. Que, na verdade, quem ligou para mim foi o seu Antônio lá atrás, estava amarrado. Ele ligou para mim e falou que a dona Maria, que está do meu lado, tá muito agitada, era paciente de CAPS, que não fazia tratamento, que parou de tomar o medicamento. Mas a ambulância demorou para chegar e o seu Antônio ficou bravo. Ele começou a bater no poste, falando assim, mas vocês do SAMU atrasam muito, eu estou há 1 hora aqui esperando vocês e vocês não chegam. E moral da história, né, tristemente, o seu Antônio nunca mais acho que ia ligar para o SAMU, né? E eu virei piada por mais de 1 ano no serviço que eu trabalhei. O pessoal dava risada, o médico, cuidado lá, o Denso vai pegar você, etc. O que eu aprendi com isso? Eu fiz muito errado naquela época, mas eu aprendi o quê? Que a gente tem que perguntar antes de agir. A gente tem que entender o que está acontecendo antes de agir. E as situações de crise, as situações que às vezes mobilizam a gente às vezes tem esse impulso. Não, a gente tem que fazer alguma coisa antes de entender realmente o que está acontecendo. Se eu tivesse naquela ocasião
parado, conversado com os familiares antes. Deixa ele gritar um pouco lá no canto dele, mas eu quero entender o que está acontecendo. Ou às vezes falado: olá, tudo bem? Eu não sou da polícia, eu vim aqui a conversar com o senhor. Se eu me apresentasse, se eu tivesse paciência, talvez não seria necessário eu fazer tudo aquilo. Mas às vezes a gente acaba agindo não porque a urgência é do paciente, mas às vezes a gente age porque a urgência é nossa, às vezes a urgência é da instituição. Às vezes uma instituição, um hospital, sei lá, ele não suporta, digamos assim, que um idoso fique andando para lá e para cá. Então tem que amarrar ele, porque ele está simplesmente andando para lá e para cá. Então a gente, por isso que é importante ter o olhar não apenas sobre a pessoa, mas o olhar contextual, né? O que foi que aconteceu para essa pessoa estar assim? Que elementos estão levando a agravar esse quadro de agitação psicomotora? Eu vou agora dividir a minha telinha aqui com vocês, para então falar um pouco disso, né, que a gente está falando aqui, né, óbvio. E então, gente, a gente tem que isso tudo aqui resume o que a história toda que eu contei até aqui. Então, a gente tem que coletar informações. Esse é o primeiro grande passo. A gente tem que entender o contexto, o que aconteceu, como as coisas estavam antes. A gente tem que perguntar para a família, se estiver próximo, o que está acontecendo. Para quem o indivíduo confia, perguntar em quem o indivíduo confia, pedir a sua ajuda, se possível, coletar informações, não apenas com os familiares, mas com vizinhos, pessoas próprias, questionar sobre o uso de substâncias psicoativas, sobre doenças físicas, se há um quadro, se houve, né, um quadro semelhante anterior ou não, história de transtorno mental, se a pessoa tem um tratamento prévio, se utiliza medicamentos, porque, de novo, o nosso cérebro tem que funcionar rápido, procurando diagnósticos diferenciais. É claro que o comportamento durante a entrevista ele é muito importante. Ver a fisionomia do paciente, a atenção muscular, a inquietação, o tom de voz, o conteúdo sim, do discurso, identificar se a pessoa tem um histórico ou se está intoxicada por substâncias psicoativas. É claro que tudo isso são fatores preditores de assim, agitações e agressividade. A gente tem que examinar o estado mental. Na consciência, então, lembrando, né? Na consciência, a gente tem que avaliar o quê? Se a consciência está rebaixada, ou seja, se a pessoa está sonolenta, se há um rebaixamento do nível de consciência, opa, tem que acender a nossa lâmpada aqui, ó. Pode ser algo orgânico, né? Pode ser uma agitação psicomotora ocasionada por delírio. A gente vai ter uma aula de delírio específica para isso. Mas e aí olhar também a atenção, a concentração da pessoa. A gente tem que avaliar se ela está orientada no espaço e no tempo, que tem a ver também se a pessoa está com algum grau de confusão, né, mental. É importante que o termo confusão mental ele não tem essa conotação leiga, né, de dizer assim, ele está confuso, é uma pessoa confusa. Não. Confusão mental tem a ver estritamente com nível de consciência e orientação temporo-espacial e quanto ao próprio eu. Né? Então, confusão mental é quando há uma alteração nesse nível do exame do estado mental. É importante a gente avaliar o curso do pensamento, a velocidade, se a pessoa fala rápido, as expressões das ideias, se as funções psíquicas estão aceleradas ou não, também o conteúdo do pensamento. Né? Então, esse pensamento tem existência de um conteúdo que é verossímil ou inverossímil. Né? O pensamento com conteúdo inverossímil é o que a gente chama de delírio. Né? A natureza do delírio ele é imutável. Né? Ele não tem relação com a realidade, e aí por isso que é importante a gente conhecer a realidade, porque às vezes isso na nossa cultura que a gente acha irreal, para outra é. Então, por isso tem que ser sempre uma avaliação contextual.
Os delírios têm, geralmente, conteúdos relacionados à perseguição, à grandeza, à religiosidade, né? E, e aí a gente tem que avaliar também se há uma alteração no conteúdo do pensamento. Vários diagnósticos eles podem causar agitações psicomotoras, né? Diagnósticos estritamente psiquiátricos, né? Episódios maníacos, transtornos e episódios psicóticos agudos, intoxicação por substâncias psicoativas, a abstinência, mas você tem um outro leque gigantesco de quadros clínicos que também causa a agitação e alteração do nível de consciência, que a gente chama de confusão mental. Sim, fazer essa avaliação é importante, porque isso nos dá indícios, tá? Isso não quer dizer que é um diagnóstico patognomônico, digamos assim, mas que dá indícios importantes se eu tenho alteração do pensamento, uma alteração do juízo de realidade, ou seja, o conteúdo do pensamento de uma pessoa com um conteúdo delirante, dizendo que o Deus Thor quer soltar sim, é raio nela, que ela é perseguida pelo FBI, etc. E, ao mesmo tempo, isso fala ou de jeito rápido, ou de um jeito muito devagar, ou de um jeito que é difícil compreender. Mas não tem alteração da consciência, sabe? A pessoa está esperta, alerta, não está com rebaixamento do nível de consciência, ela sabe onde está. Então, isso diz um pouco mais a favor de diagnósticos mais estritamente psiquiátricos, né? Mas se houver confusão mental, ou mesmo sem a alteração espacial, né? Isso também fala mais a favor de um quadro orgânico, né, como o delírio, a abstinência grave, as substâncias psicoativas. Eu falo indício porque você tem uma grande interposição também, mas o que dá um valor importante para eu fazer essa investigação rápida numa pessoa que está em agitação psicomotora. E o manejo, mais do que dar um protocolo para vocês, a gente tem que estabelecer uma linha de ação. É claro que a primeira ação é uma ação verbal, é uma ação de negociação com a pessoa, de entender o que está acontecendo. E aqui eu volto a falar, o acolhimento por si só, a escuta, ela já é um passo para a tranquilização, né? Às vezes a pessoa está lá no meio da recepção, gritando, etc. Vamos conversar na salinha, eu quero entender o que está acontecendo com o senhor. Às vezes uma postura mais compreensiva e de acolhimento com a pessoa é a saída para a tranquilização. A gente tem, então, num crescente, né, a restrição do espaço, uma observação ativa, e aí depois a contenção química ou mecânica negociada, né? E é importante que sempre a gente tem que dizer quem é, dizer onde a pessoa está, sim, tentar o diálogo até a última instância. E é importante que, se eu tiver uma postura nesse sentido, há uma grande chance de eu ter um bom manejo numa situação de agitação psicomotora, né? Então, a gente pode aproveitar esse diálogo para realizar essa entrevista informal, de coletar aquelas informações todas que eu falei antes. É importante que a gente não infantilize a pessoa, que a gente o trate sim, seriamente, que a gente não minta para ela, que a gente não faça falsas promessas. E, claro, né, se a negociação não der certo, eu tenho que trabalhar em equipe, né? Então, por isso que é bem importante que, se você trabalhar em lugares com equipe, multiprofissional, e com mais pessoas, para que, se eu precisar de um manejo mais incisivo para uma situação de crise, eu tenho que agir em conjunto.
Uma coisa que eu não falei antes, a agitação psicomotora, ela nunca é um negócio assim que a pessoa está bem, né? Aí, de repente, vai dar um soco numa outra pessoa. Não, ela sempre é um crescente. E, às vezes, a gente não pegou esse crescente, a gente não acompanhou, né, esse crescente, e a gente vê só aqui o ponto final da curva, né? Então, por isso que é importante sempre tentar compreender o que foi que aconteceu antes. E aí, quando a gente tem escuro, a gente surpreende. A gente escuta, por exemplo, um jovem que está agitado numa unidade de acolhimento e que não quer falar com ninguém, ouvindo a história dele. Ele fala que a família dele ligou para ele, disse que não ia visitar mais, que ele pediu um cigarro, e aí a pessoa do serviço falou que ele já tinha dado os cigarros dele, ele tentou negociar e o cara falou que sim, que regra é regra. Aí ele xingou a pessoa e sim, a pessoa chamou mais gente, ele ficou com medo. E aí ficou agitado e bateu no colega, entende? Então, vejo que há um crescente que a gente precisa compreender também esses aspectos contextuais. Mas nem sempre dá para ter essa compreensão e a gente tem que ter uma equipe atinada com a boa comunicação para quando necessário, sim, a gente fazer uma contenção mecânica e claro, respeitosa, explicando para a pessoa o que está acontecendo, e sem uma contenção química, caso seja sim é necessário. Este é o último tipo de abordagem. Ela tem vantagens por ser uma tranquilização rápida, mas ela também tem efeitos colaterais, né? É importante lembrar que a gente tem que a gente utiliza dois, digamos, classes medicamentosas para a contenção de eleição. Os antipsicóticos, que atuam mais na psicomotricidade, e os benzodiazepínicos, a gente tem que ficar bem atento, porque eles atuam na consciência e eles podem, então, rebaixar a consciência da pessoa. Então, para a sedação, o medicamento de eleição são antipsicóticos, né? No caso agudo, injetáveis, né? Mas, se a pessoa aceitar medicação via oral, a gente pode oferecer também. E se for feita a contenção química, de preferência tem que ser intramuscular, né? A gente tem que monitorar o nível de consciência frequentemente, evitar benzodiazepínicos, principalmente em intoxicações alcoólicas, né? Se a agitação é intensa e a pessoa não tem uma causa orgânica, se a pessoa não tem uma intoxicação alcoólica, você até pode usar o benzodiazepínico também pela a administração intramuscular. Mas o medicamento de eleição são os antipsicóticos, a haloperidol, 5 miligramas para o adulto jovem, e aí a gente tem que ver também de acordo com a idade. E a gente tem que ficar muito atento aos efeitos colaterais. Atenção a um sinal chamado de distonia aguda, que a gente vai explicar. Sim, é mais para frente, a acatisia, né, que é aquela inquietação das pernas, e a própria síndrome neuroléptica maligna, né, que é a intoxicação, digamos assim, por antipsicóticos, que devido à grande contração muscular, pode levar a microlesões e aí causar até insuficiência renal, né? A contenção não pode ser um procedimento banalizado e todo serviço deve instituir protocolos para verificar o usuário enquanto contido a cada meia hora, sim, no mínimo, e ele tem que ser desfeito o mais rápido possível quando a pessoa está mais tranquila. E a gente tem que entender que esses sinais e sintomas, agitação psicomotora, por si só, não quer dizer nada. É apenas um ponto de uma curva. Essa pessoa precisa de acompanhamento, ela precisa de longitudinalidade, para a gente entender com mais calma qual é o problema que gerou essa crise. Pode ser que possa ser um problema circunstancial,
mas também nesse problema circunstancial de vida da pessoa, a gente pode identificar outros transtornos mentais. Olha só, então essa pessoa está num episódio depressivo grave, que não aguenta mais, e aí por isso ficou agitada. Mas é mais para isso eu tenho que fazer um acompanhamento longitudinal, sim, da pessoa, e dar espaço para pesquisar e entender melhor a história dela, certo? Então, esta é a aula com essa temática e a gente continua na próxima, pessoal. Um grande abraço.